sabe, né? Para algumas pessoas aqui, às vezes, vir à igreja foi uma luta. Já aconteceu, tenho certeza absoluta. Se aconteceu comigo, aconteceu com alguns de vocês. Tem dia que vir para a igreja é uma luta grande. E imagine esses aqui, que eles subiam, e alguns iam com crianças, alguns eram idosos, alguns tinham lá suas limitações, mas subiam. E geralmente quem sobe é porque está embaixo, é porque está no vale. E a gente vai por parte, tá? O versículo 1, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. É uma interrogação da alma. E quando a nossa própria alma faz uma pergunta dessa forma, é porque ela está instigando a fé, invocando a fé. Ela faz essa pergunta, que é também uma pergunta de desespero e de cansaço, que algumas vezes a gente chegou a fazer, né? Botar a mão na cabeça: e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Quem vai me ajudar? Como que eu vou resolver essa situação? Então ele faz a pergunta: de onde virá o meu socorro? E ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E não exatamente o olhar para o monte, mas a invocação da fé é para olhar para o Deus dos montes, o Deus, como ele vai dizer aqui, que criou os céus e a terra. E não exatamente para o monte, até porque os montes nessa época aqui era usado também muito como forma de idolatria. Muitos, como a Bíblia em vários versículos ela fala, que adoravam os seus ídolos nos altos. E os altos muitas das vezes era usado como lugar de idolatria. Então, para onde olhar? Alguns olhavam sim para os altos, e hoje muita gente está precisando de ajuda, de auxílio, de socorro, e está olhando para um lugar errado. Alguns estão olhando para as crenças, para os ídolos, para os santos, para as imagens, e outros estão olhando para o braço de carne. Tem gente que olha para as autoridades, tem gente que olha para um amigo que tem condições, ou que sabe, né, que se dá bem na sociedade. E quantas vezes eu até já ouvi pessoas, né? Estou confiando que fulano vai me ajudar, estou confiando nesse plano, porque ele conhece muita gente, porque ele é importante. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? E de onde virá o meu socorro também é uma expressão de cansaço, de alguém que já não suporta mais olhar errado, ter expectativa frustrada. Alguns de nós já tivemos expectativa frustrada por olhar, às vezes, para o braço de carne, por direcionar o nosso olhar para tantas coisas, para pessoas, para autoridades, para imagens. Sim, alguns de nós, sim, eu já, para imagens, para tantas coisas, e foram só decepção, cansaço. De lá não veio ajuda nenhuma. Em versículo 2 diz assim, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando ele fala que fez os céus e a terra, é uma declaração de reconhecimento do poder de Deus, de um Deus que é poderoso. Ele fez tudo, ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez os montes. Então o olhar não é para ninguém, é para Deus. Até porque
Algumas situações que a gente passa, ninguém pode ajudar. Só quem já passou vai compreender o que eu vou falar agora. Existem situações na nossa vida que a gente se vê no meio de uma situação que a gente está cercado de pessoas, mas ninguém compreende e ninguém pode ajudar. Às vezes está lá, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem sobrinhos, às vezes a casa está cheia, às vezes você está em algum lugar que está cheio, mas você não pode contar com a ajuda de ninguém. E às vezes você não pode, tem situações que você não pode contar com a ajuda da esposa, não pode contar com a ajuda do marido. Existem situações que de fato olhar para qualquer pessoa, para qualquer coisa é apenas decepção, frustração. No 3, a resposta, que é olhar para o Senhor, fez os céus e a terra, e diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Fala sobre um guerreiro, porque para estar atento é preciso ser guerreiro. E de fato, como diz a Bíblia, o Senhor é varão de guerra. E se não for Deus, ninguém consegue ficar atento o tempo todo. Todo mundo se distrai, sente cansaço, cochila, fica pescando, dorme, ou simplesmente o pensamento vai longe, se distrai. Aqui está falando de alguém que não se distrai, que não cochila, não dormitará. É um guerreiro, e fala que esse guerreiro, ele vai guiar, guardar os nossos passos e não permitirá que os nossos pés vacilem, ou seja, guardar o nosso caminho, o nosso caminhar. E é um salmo de confiança, uma declaração de que nós não estamos só, porque quando a pessoa chega nesse ponto de botar a mão na cabeça e perguntar: meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora? Como que eu vou sair dessa situação? A pessoa sente uma tentação de pensar que ela está sozinha, que não tem ninguém por ela, que ela está abandonada, que ela está só. E através desse salmo aqui de confiança, a gente precisa guardar essas palavras presentes no nosso coração. Não estamos só. Existe um guerreiro que vigia, que guarda, que não dorme, que não cochila, que não se distrai, que não troca turno. 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deixa eu comentar. E novamente fala: é certo, é verdade, confirma que ele não dorme, que ele não dormita, que ele não cochila, que ele não se cansa, que ele não troca turno, que ele não troca sentinela, atento o tempo todo. O guarda de Israel é o nosso vigilante. A gente vê aí algumas pessoas que trabalham como vigia, passa a noite toda, às vezes não é nem vigia, passa a noite todinha ali trabalhando, mas chega uma hora que o cansaço bate. Nesse daqui ele não cansa, e fala que ele é a nossa sombra, a nossa direita. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. E às vezes, mesmo que você não percebe, mas a sombra está ali, não grita, não faz alarde, não toma decisões por você, mas está ali, acompanha o tempo todo. A nossa sombra, ela não nos abandona, e para onde você vai, ela vai junto. E aqui está dizendo: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Mais uma vez, uma declaração de que não importa o que você passe, o que você enfrenta, não importa o que você sinta, nós não estamos só. Você pode passar o que for, mas não passa só. Mesmo que
não veja, veja que mesmo que você não veja absolutamente nada, mas a sombra está ali, mas o Senhor, Ele está ali, é a nossa sombra, a nossa direita. 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E como o sol traz um cansaço, parece que quando o sol bate e traz aquela moleza, às vezes, parece assim, muda até a nossa feição, parece que traz uma vergonha. Você fecha os olhos, você abaixa a cabeça, você não suporta. Tem situação que é assim, que é difícil, porém, são de dia, você enfrenta situações dificílimas, que até muda a tua feição, trazendo uma vergonha, mas com o sol, você vê claramente, você vê as coisas acontecendo. Existem coisas que você enfrenta e que você consegue ver e às vezes até declara: eu sei que não é fulano, eu sei que não é meu marido aí, eu sei quem está falando pela boca da minha esposa não é ela. Você vê claramente. Algumas situações que você já passou, você viu claramente, como a luz do dia, estava tudo claro diante de você, que aquela situação era espiritual e contra o que você estava lutando e como lutar, e com as armas com que lutar, armas espirituais. Mas a lua, e a palavra lunático veio exatamente porque acreditavam que a ação prolongada da lua fazia com que algumas pessoas perdessem o juízo ou ficavam loucos, e aí veio a palavra lunático. E a lua acontece à noite, e existem situações que acontecem à noite, você não vê. À noite você muitas das vezes não vê nem onde está pisando, você não vê o que está na frente. E a gente pode trazer a lembrança que a gente lá no íntimo, a gente tem essa certeza de que muitas das vezes recebemos livramentos. Eu não sei quantos, mas eu faço ideia de quantos livramentos eu já recebi. Quantos livramentos você já recebeu? Quantos livramentos a tua casa já recebeu, a tua família já recebeu? Livramento de diagnóstico condenatório, livramento de assalto, livramento de morte, livramento de doenças físicas, emocionais, e quantos livramentos. Algumas situações que a gente não viu, mas que houve uma intervenção divina. E outras situações que outras pessoas não veem, mas a gente sabe que está passando, porque está ali dentro, está dentro da gente, está dentro. Ninguém consegue perceber, mas a luta está lá dentro. A gente sabe o quanto está nos fazendo mal, porque a gente gostaria de tirar. É o medo, é a tristeza que se alojou no íntimo. Algumas tristezas, elas têm uma razão. Foi porque aconteceu, foi porque uma traição, foi porque uma grande decepção, foi porque um ciclo, foi porque uma porta que se fechou, foi o desemprego. Algumas a gente passa e a tristeza tem uma razão, e às vezes algumas tristezas parece que não tem razão. Por que chegou? Cadê o ânimo? Cadê a alegria? Cadê a vontade de fazer? Cadê a vontade de sair? Cadê a vontade de sorrir? E as pessoas que estão ao redor, às vezes nem percebem. Às vezes não percebem nem que o sorriso está disfarçado. O sorriso está disfarçando a tristeza que está lá no íntimo. E ninguém pode ajudar, mas está dentro, está dentro.
O mal, a tristeza, o medo, o pavor, a dor, está lá dentro. E no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que promessa maravilhosa sobre um guarda, um Deus atento, vigilante, que guarda. E deixa eu vir logo aqui para o 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Saída, entrada, fala sobre transições. Um Deus de transições. E quantas transições acontecem na nossa vida. Fala sobre uma promessa de proteção, de guardar, de abençoar a jornada. A minha, a tua, estabilidade. Estabilidade. E isso para cada um de nós é uma bênção, mas principalmente para quem é jovem, tem uma vida inteira pela frente, não faz ideia aonde vai trabalhar, com quem vai casar, aonde vai morar, faz ideia como será o futuro e como vai estar daqui a 5 anos. E que promessa maravilhosa, aonde Deus ele promete estabilidade. Um Deus de transições, mas que promete estabilidade, entrada, saída, nascimento, a morte, começos, finais, pessoas que entram na nossa vida, pessoas que saem, sociedades que começam, sociedades que terminam, e todas as transições da nossa vida. Tem um Deus que guarda, tem um Deus que cuida, e que nada acontece sem o cuidado, sem o zelo de Deus. Então, pode até doer, mas por detrás, se Deus permitir, tem propósito. Saiu da vida, a amizade que acabou, é difícil, dói, mas já que a gente tem um guarda, a gente tem alguém que cuida das transições da nossa vida, então, se o guarda de Israel permitiu, é porque tem propósito. E a declaração aqui nesse salmo de confiança, a declaração que a gente precisa tirar daqui é que, independente do que aconteça, nós nunca estamos só, nem durante e nem depois. Às vezes a entrada numa luta, numa guerra, a entrada numa batalha, a entrada numa adversidade, é a entrada num momento difícil, é a entrada no dia mal. Pode até entrar, mas não entra sozinho. E na saída, depois, quando tudo passar, quando tudo estiver calmo e o silêncio se fizer, também não vai estar sozinho. Nunca vamos estar sozinhos. Um Deus de transições, de começos e de finais. E essa promessa aqui, para encerrar a mensagem, uma frase que Spurgeon dizia, e a gente até já falou aqui várias vezes sobre isso. O importante, ele dizia, o importante não é como começar, mas é como terminar. Começar, tem gente que se preocupa porque ela quer começar grande, tem pessoas que gostam de grandes começos. O começo não é tão importante assim. O mais importante é como terminar. E para terminar bem, é preciso levar uma vida de confiança, como esse salmo aqui, uma vida de confiança, uma vida de fé, porque o mais importante é terminar a nossa jornada, a nossa caminhada, verdadeiramente na companhia, andando lado a lado com o nosso Deus, com o nosso guarda, com o nosso guerreiro. Amém, Jesus? Vamos orar? Peço a você que se coloque de pé. Eu não consigo trazer toda a revelação do Salmo 121, mas eu acredito que aqui já ajudou nossa aula.